Um dia abençoado por Deus, um dia de salvação a todas as pessoas. Que essa mensagem chegue longe em alguns corações que precisam ouvir esta palavra. Não passe esse vídeo, não sou um grande pregador, mas gosto de fazer menção da palavra de Deus. E isso é muito importante para com as nossas vidas. A palavra de Deus diz que grande foi Davi em Salmo 51, refletindo na palavra a qual o salmista ele nos traz. E é muito interessante que diz que não retire de mim o teu Espírito Santo, e nos traz ao nosso coração a alegria da salvação. O salmista Davi expressa, mesmo mediante uma dificuldade, um erro a qual ele tinha cometido, e após o profeta trazer uma ilustração e revelar toda o seu erro, ele percebe que o importante não é posição, não é reinado, mas o importante para Davi era não perder a presença de Deus. Como um grande sucessor, né, que foi também Josué, de ver os feitos de Deus na vida de Moisés e não querer se afastar e fazer as coisas corretas mediante as escrituras sagradas. O grande sucesso também de José, a Bíblia relata que um ímpio, que é Faraó, né, ele percebe que existe no meio deles um jovem que se destacava no seu modo de agir, e ele percebe que após uma palavra desse jovem, tudo mudou na sua vida. E ele faz um grande comentário, está escrito lá em Gênesis 41, acho que 38, se não falha a memória, que diz que Faraó, ele diz aos seus oficiais: acharíamos um homem, porventura, que há nele o Espírito de Deus? A importância e a percepção de um homem ímpio perceber que existe a presença de Deus na vida de um jovem ou de um homem que seja. E isso é importante para o nosso ministério. O nosso ministério, nós dependemos muito de Deus. Somos falhos, erramos, não somos perfeitos, mas tentamos chegar na perfeição. Muitas pessoas exaltam a José por causa da sua vida, né, e intimidade com Deus, né? E a capacidade dele conseguir dominar e ter uma arte extraordinária, a qual Deus coloca ele como um grande líder, né? A Bíblia relata que foi um ímpio que percebe toda essa situação na vida de José, né? E percebe que por trás de José, não somente José era um homem inteligente, mas um jovem inteligente, mas havia um segredo, né? A qual o próprio Faraó, sendo ímpio, revela, né? E logo observou que José era um homem que havia o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, irmãos, é o segredo e o sucesso de grandes homens na Bíblia, né? Nós vemos aí Moisés, né, a qual tinha intimidade, subia ao monte, né? Havia o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, né? E
ele tinha uma grande capacidade de liderança, a qual o Senhor sabe e chama ele para um propósito, né? E em seguida vem o sucessor dele, Josué também, que pega e segue os passos do seu líder e faz uma grande obra. E ali em Josué capítulo 24, acho que se não falha a memória, verso 12 ao 15 mais ou menos, diz que ele chama todas as autoridades próximo a ele, porque ele percebe que o povo está querendo se corromper. E ele chama o povo e fala assim: olha, se vocês quiserem servir o Deus dos amoreus, né, o Deus das bandas de lá, mas eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Um espírito de liderança, um homem a qual tinha o Espírito Santo de Deus, né? Gideão também foi capacitado por Deus, né? Teve estratégia. Deus quer nos dar estratégia para poder lidarmos com o povo, lidarmos com situações que muitas das vezes querem nos constranger ou querem nos deixar muitas das vezes abatido, né? Sansão não foi diferente. Sansão, a diferença um pouco de Sansão é que Sansão ele pegou da liberdade e quis brincar um pouco com aquilo que Deus entregou em suas mãos. Não é tempo de brincarmos, é tempo de olharmos para o autor e consumador da nossa vida, Jesus Cristo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Davi, a qual nós citamos logo no início, também foi a mesma coisa. Davi erra, mas Davi vê que melhor que o trono é Deus, melhor que posição é Deus, melhor que tudo é estar na presença de Deus, né? Quantas pessoas erram e continuam sendo líderes, né? E acabam destruindo ou machucando pessoas. E o intuito de um líder é crescimento. Eu sei que não é fácil, porque lidar com pessoas é difícil, cada um tem um pensamento. O Espírito Santo é sucesso, né? E segredo para a igreja também, né? É um segredo de sucesso para a nossa igreja nos dias de hoje, né? Olhamos aí que o Espírito Santo foi um grande segredo de sucesso na vida ministerial de Jesus Cristo, né? Baseado pelo menos nos 4 livros do Evangelho, né? O Espírito Santo é um grande segredo para com os apóstolos em seguida, né? A qual se sucederam após Cristo, né? A qual foi incentivado para pregoar as boas novas, né? O Espírito Santo de Deus também foi um grande segredo e sucesso para a igreja primitiva, né? A igreja primitiva foi crescendo mediante aos anos a chegar até a nós, né? O Espírito Santo de Deus é um grande segredo e sucesso para os filhos de hoje, para a nossa geração, a qual muitas das vezes as pessoas ficam inventando, né, situações para galgar ou alcançar vidas, e não precisamos disso, porque as pessoas têm que ser libertas pelo poder da palavra. Precisamos orar um pouco mais, precisamos buscarmos a presença do Espírito Santo, que isso é importante para com as nossas vidas, né? O Espírito Santo, irmão, é um grande segredo de sucesso, né? Para grandes homens e líderes dessa época, do dia que vivemos hoje, né? Porque o Espírito Santo sempre será o segredo da igreja. O Espírito Santo será o grande segredo e sucesso para aquele que busca a presença do Senhor, né? Para ser bem sucedido no seu ministério. Então, não deixe de buscar a presença do Espírito Santo. Não deixe de orar, não deixe de buscar a tua presença, porque o nome do Senhor será glorificado para com a sua vida. Essa é uma palavra de meditação para com a sua vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração, né? Medite nessa palavra e creia que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso intercessor. Não entristeça o Espírito Santo, né? Esteja com o Espírito Santo e seja abençoado no dia de hoje, para a glória de Deus. Essa é a palavra que Deus pôs ao meu coração, em nome de Jesus Cristo.